verso de número 26. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mais uma vez, a parte A, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos nesse dia tão especial, onde celebraremos a ceia do Senhor. Pedimos Sua graça, Sua misericórdia, Sua compaixão. Fale conosco, Senhor. Estende a Sua mão poderosa nesse local. Mostra Teu poder. Perdoa os pecados, salva vidas, santifica. Enche de júbilo e de alegria, para que Teu reino avance. O Senhor receba glória para si, nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, principalmente nesse dia que vamos poder celebrar a ceia do Senhor. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e com temor, tremor e santa reverência ouvisse o que Deus tem para nos dizer hoje. Nós vamos passar por muitas doutrinas bíblicas centrais hoje, muitos textos da Bíblia, mas uma palavra que vai falar muito com você. Nós vamos falar sobre como Deus entrou na terra, como Deus veio ao mundo. Você sabe que há 2000 anos atrás ocorreu um dos fatos mais marcantes da história da humanidade. Deus entrou na terra. Deus entrou no espaço, no tempo, se vestiu de ossos, nervos, músculos, pele, na pessoa do seu Filho. João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 14 diz, e o verbo se fez carne, o divino se fez o humano, entrou na terra, sentiu dores, chorou, sangrou, sofreu, entrou nessa terra. Mas para você entender a encarnação de Jesus, a entrada de Jesus na terra e a razão por que ele veio, nós temos que passar por outras doutrinas, temos que entender um pouco também sobre criação e sobre queda, senão nós não entenderemos porque Deus entrou na terra. O livro de Gênesis narra a origem da criação, a fonte da criação e da existência. Nós acreditamos que tudo que existe veio existir a partir de Deus. Não cremos no evolucionismo, na evolução das espécies, mas do criacionismo. Em Gênesis diz que Deus cria todo o cosmos em 6 dias. Ele cria a luz, cria o firmamento, cria o mar, cria os animais, e no último dia ele cria a sua obra-prima, o que os teólogos chamam a coroa da sua criação. Ele cria o homem. E como ele cria o homem? O texto que lemos diz que ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que quer dizer criar alguém à sua imagem e semelhança? Para isso nós temos que voltar um pouquinho no estudo dos atributos de Deus. Teontologia, teo e ontos, Deus e ser, o ser de Deus. Os atributos de Deus são características que Deus arroga para si, as características de Deus. E no estudo dos atributos de Deus, eles são divididos em 2 categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Atributos que só Deus tem e não comunica com mais ninguém. Onipotência, onisciência, onipresença, transcendência, eternidade, infinitude, só Deus tem, mais ninguém. Atributos comunicáveis, Deus tem e comunica às suas criaturas: bondade, amor, justiça, santidade,
tem e comunica. Quando está escrito que Deus fez o homem sua imagem e semelhança, significa que Deus criou o homem e comunicou seus valores morais. Criou o homem com bondade, justiça, amor. Isso é ser feito à imagem e semelhança. É a imagem moral de Deus, é ter os atributos morais de Deus. Só que ele também deu outro atributo ao homem. Ele deu o atributo da pessoalidade. Deus também tem pessoalidade. O que significa isso? É que Deus é uma pessoa. O que significa ser pessoa? Ter razão, vontade e sentimentos. Razão, Deus pensa. Vontade, Deus escolhe. E sentimentos, Deus tem emoções. E Deus comunicou isso ao homem também. Ele criou o homem, um Deus pessoal, cria seres pessoais. O homem também é uma pessoa, tem vontade, razão e sentimentos. E qual a implicação do homem possuir este atributo da pessoalidade? Significa, ser pessoa significa que é um ser relacionável. Ao fazer um Deus pessoal, criar seres pessoais, Deus podia se relacionar com a sua criatura. De modo que Gênesis diz que Deus vinha ter com o homem na viração do dia. Deus vinha se relacionar, ter comunhão com o homem à tardezinha. Portanto, no início, o homem foi criado moralmente perfeito, sem pecado, sem defeito e passivo de ter contato direto com a divindade, com a criação. Mas o que acontece logo em seguida? Em Gênesis 3, ocorre o que nós chamamos doutrina da queda, doutrina do pecado original. É um dos dias mais tristes da história, Gênesis 3. É um dos dias mais fatídicos da história. Deus estabelece no jardim do Éden uma única lei e pede para que ela seja obedecida. O que acontece? O homem desobedece e ocorre então a trágica. Tentado pela serpente, o homem desobedece, come do fruto, então nasce o pecado. Os olhos deles se abrem e eles descobrem que estão nus. Então ocorre a queda. E o que acontece? Essa imagem de Deus no homem, em latim é imago Dei, a imagem de Deus no homem com a queda é deformada, é manchada. Lembra que ele fez o homem à sua imagem e semelhança? Comunicou seus atributos morais? Com a queda, essa imagem é corrompida, deformada. Imagine um jovem de 16 anos, 18, todo bonito, com o corpo simétrico, cabelos loiros, olhos azuis, está em uma moto a velocidade de 180 km, ele esbarra no buraco e cai, e sai lixando na rua por cerca de 200 metros, o rosto, o ombro, o peito. Quando a segurança, o bombeiro vai socorrer aquele homem, vira ele está lá. Você vê que ele está inteiro ainda, mas está todo deformado, lixado, está irreconhecível. Foi isso que aconteceu com o homem. A queda deformou o homem, tornou-o uma criatura abominável, execrável, deplorável, um monstro. E toda a criação sofre as consequências com a queda de Adão. A primeira consequência, primeiro juízo, a punição pela queda, é sobre a serpente. Porque fizeste isso, maldita será entre os animais do campo. A segunda consequência vem sobre a mulher. Com dores darás à luz, e o seu desejo será do seu marido. A terceira consequência é sobre a terra. Deus fala, maldita será a terra por sua causa, ela produzirá cardos e abrolhos. E a quarta, foi a pior de todas, foi sobre o homem. Certamente
morrerás. A pior consequência da queda foi a morte espiritual. O homem morreu, e essa morte é demonstrada no ato de Deus banir o homem do Éden. Aquela comunhão que o homem tinha, por ser criada à imagem e semelhança, essa imagem agora deformada pela queda, se rompe. Aquela comunhão é quebrada e um abismo entre Deus e o homem se abre. Isso é melhor traduzido no quê? Houve um estado de afastamento eterno de Deus e um estado de condenação eterna. O homem então passou a estar em estado de condenação, morte eterna, juízo eterno. Mas as consequências não se limitaram só a Adão, mas a toda a sua descendência. De modo que Adão foi o nosso cabeça federal. E se ele pecou, todos nós pecamos junto com eles. Todos os homens descendem de um mesmo casal. E por esse casal ter pecado, Adão e Eva, todos os seus descendentes. É como se, depois de que Adão e Eva pecou, todos que descendessem deles tivessem contraído o pecado como um vírus. Todos que nascessem de Adão também herdariam o pecado de Adão, conforme Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, essa contaminação e sentença de Adão passaram para todos os homens. Romanos 3, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. A morte oriunda do pecado de Adão matou todos os homens e colocou todos os homens em estado de condenação. Essa deformação passou para todos os homens. Essa separação de Deus passou para todos os homens. Essa morte espiritual passou para todos os homens. Portanto, todos os homens estão debaixo de juízo divino. E qual é a forma desse juízo? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa? Deus então cria um local de punição dos pecadores, chamado inferno. Na Bíblia existem quatro palavras para se referir ao inferno: Sheol, Hades, Geena e Tártaros. Sheol é a palavra hebraica usada no Antigo Testamento que significava mundo dos mortos, sepultura, túmulo, inferno. Hades é a transliteração grega do hebraico Sheol, que significa mundo dos mortos, sepultura, inferno. Tártaros só aparece uma vez na Bíblia, nas cartas de Pedro. Um abismo e está reservado, prendendo demônios para o dia do juízo. E a principal palavra é Geena, é o que Jesus usou. A palavra Geena significa Gehinnom, vale de Rinom. No Antigo Testamento, o vale de Rinom era chamado por Jeremias vale da matança. O vale de Rinom no Antigo Testamento era usado pelo perverso rei Manassés, onde ele sacrificava os seus próprios filhos ao deus pagão Moloque. No tempo de Jesus, o vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém, onde todo lixo, madeira, papel, lixo orgânico, era levado para lá. E assim como nos dias de hoje, qual era a maneira de se livrar do lixo? Eles incineravam, tacavam fogo no lixo. E o que mais que havia no lixão? Cadáveres de animais, pedaços de membros amputados humanos, pernas, braços, e também cadáveres humanos, que ficavam expostos ali, cheios de bicho. Mas a quantidade de fogo que o lixão de Jerusalém recebia era tão grande, a quantidade de lixo que recebia era tão grande, que o fogo nunca apagava. Por isso Jesus usou Geena para falar do inferno. O inferno é como o lixão de Jerusalém, cujo fogo não apaga
a ferida não cicatriza e o verme não morre. Corpos cheios de bicho queimando 24 horas sem parar. Essa é a ideia do inferno. Termos para ilustrar o quê? Trevas, dor, sofrimento. O que é o inferno? É o completo despejar da ira de Deus sobre o pecador por toda a eternidade. Pastor, no inferno é um Maracanã lotado, cheio de gasolina, com gente torrando, igual torresmo. Eu não sei se é fogo literal, eu não sei se vai ser dessa forma. Mas são termos para ilustrar a ira de Deus esmagando o pecador no inferno. É isso que aconteceu com os homens. Em razão da queda, esse é o estado dos homens hoje. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Entretanto, mas esse Deus que é justiça e que é o culpado não tem por inocente, também é misericórdia. Consciente do estado de condenação eterna do homem, em seu amor ele cria um plano de salvação. Em sua misericórdia, ele deseja que os homens se livrem deste estado de condenação. Então, intenta um plano para salvá-los. Nesse sentido, a única maneira deles serem salvos, desse plano ser executado, é através do seu Filho. Só o Filho de Deus pode salvar os homens. Então, ele dá uma missão ao Filho. E diz: filho, você tem que descer à terra, deixar o céu e ir aonde essa raça de condenados está, a fim de salvá-los. Entretanto, filho, para o plano ser eficaz, só descer lá não é suficiente. Como é que é? Não. Eu vou descer para salvar. Não é suficiente. Como não é? Como descer? Só descer não. Como descer? Você tem que descer como um homem mortal. Você tem que se fazer como um deles. Você tem que abrir mão da sua glória, despojar do seu trono e se vestir de ossos, músculos, nervos e pele. E tem mais. Eu não vou transformar você no homem. Vou te jogar lá. Você vai descer como um homem. Não vou. Só que para se fazer homem, você teria que sujeitar os mesmos processos que todos nós, para virmos à terra, nos sujeitamos. Jesus teria que nascer de uma mulher. Ele teria que passar pelo processo de gestação. Igualzinho um homem. Porque Gênesis 3,15 diz, é a promessa da vinda de Jesus: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus falando com a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui está a promessa do evangelho. Gênesis 3, temos a queda. Mas no verso 15, Deus mostra parte do seu plano em enviar seu filho. Como? Como eu li, da semente da mulher, da semente de Eva, da mesma natureza de Eva, nascerá aquele que esmagará a serpente. Ou seja, Jesus teria que nascer de um ventre humano, teria que se fazer homem. Para o plano dar certo, o divino teria que se fazer humano, teria que nascer. Agora, por quê? Para o plano ser eficaz, Jesus teve que nascer, ficar numa barriga, ser gestado e vir à luz por mão de uma parteira. Por que Jesus teve que nascer? Primeiro, para obedecer a Deus de forma representativa. Isso. Para obedecer a Deus de forma representativa. Jesus, presta atenção, veio à terra como nosso representante. Ele obedeceu toda a lei que a nós, que
que nós não conseguíamos obedecer. Ele cumpriu toda a justiça. De modo que se ele não fosse homem, ele não poderia ser nosso representante e não poderia obedecer toda a lei em nosso lugar. Como assim? Para você entender. Para ir para o céu, não basta só inocência. Tem que haver, é necessário justiça. Como assim? Ele ter morrido na cruz e ter perdoado os seus pecados, só te livra do inferno, mas não te dá direito a ir para o céu. Você fica isento dos pecados, ninguém pode te condenar. Mas para ir para o céu, precisa de mérito. Se ele só tivesse morrido e pagado os seus pecados, te livraria do inferno. Você está inocente, mas inocência não leva para o céu. Para entrar no céu precisa de mérito, justiça. Aí a doutrina que chamamos doutrina da imputação. Ele desce, cumpre toda a lei, sem falhar um mandamento. Observa toda a justiça. E o que ele recebe por isso? Mérito. Na cruz, ele imputa, lança esse mérito para nós. Então, quando eu entro no céu, eu entro com mérito, com justiça, mas não minha, imputada, dada dele, para nós. E isso só poderia ser possível se ele nascesse e cumprisse no nosso lugar a lei e a justiça e recebesse o pagamento, o salário, o mérito e desse para nós na cruz. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre muitos homens para a justificação. Por isso ele teve que nascer, para obedecer a Deus de forma representativa, nos representar. E só poderia nos representar um homem. Então ele tinha que nascer. Segundo, por que ele teve que nascer? Estou te mostrando por que Jesus veio ao mundo. Para ser um sacrifício substitutivo. Se a justiça te coloca no céu, pecado te coloca no inferno. Concorda? Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, todos então teriam que morrer, todos teriam que ser condenados. Se Cristo não tivesse então se feito homem, ele não poderia ter morrido em nosso lugar para pagar as penalidades do pecado. Então o que acontece na cruz? O que nós chamamos em teologia de dupla imputação. De modo que na cruz, enquanto a justiça de Cristo é imputada sobre mim, o mérito, a virtude é colocada na minha conta, meu pecado é imputado na conta de Jesus, é colocado nele, é mais ou menos assim. Eu cometo o crime e a sentença vai para ele. Ele trabalha e o salário vai para mim. É isso que aconteceu na cruz. Ele obedece e eu recebo o mérito e vou para o céu. Eu desobedeço, ele recebe o demérito e é punido. Então, acontece na cruz a dupla imputação. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, por nós, se fez pecado. E nesse sentido, só um homem poderia nos substituir. Só um homem poderia levar os nossos pecados. Por isso, Jesus se fez homem. Teve que nascer. Com Adão, todos nós pecamos. Mas com Cristo, nosso segundo Adão, todos nós somos feitos justos. E como isso é possível? O segundo Adão teve que nascer. Teve que vir. Terceiro, por que Jesus teve que nascer? Para ser nosso único mediador entre Deus e os homens. Estávamos afastados de Deus. Tinha uma barreira entre nós e Deus. Havia uma separação. Necessitávamos de alguém que nos pegasse e nos unisse, e nos juntasse, e tirasse a barreira, o abismo entre nós e Deus. Alguém que fizesse a mediação. Havia uma inimizade, nós não éramos inimigos de Deus. Tinha que haver alguém que reconciliasse, que unisse,
que mediasse a reconciliação. Tinha que haver. Necessitávamos de alguém. Quem? E esse mediador responsável por fazer mediação tinha que ser homem. E um homem sem pecado, e homem perfeito e homem sem pecado, não existe essa categoria na terra. Por isso, esse teve que vir do céu. 1 Timóteo 2,5. Porque só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Por isso ele teve que fazer carne. Se tornar homem. Para ser o nosso sumo sacerdote. O sacerdote que representa o povo diante de Deus. Cristo nos representou diante de Deus. Então Cristo foi homem. Se alguém tiver algumas toalhinhas de papel aí, que já começou. Cristo tinha que ser homem. Vamos ver agora umas provas da humanidade de Jesus. É importante a doutrina da humanidade de Cristo, sabia? Porque alguns hereges do primeiro século negavam a divindade de Jesus. Os gnósticos criam no docetismo, ok? Eles criam no docetismo. O que é o docetismo? É um dualismo grego, que eles entendiam que a matéria é má, só o espírito que é bom. Se Deus é bom, então ele só pode ter espírito, ele não tem corpo. Os gnósticos negavam uma das naturezas de Jesus, a humanidade. Para os gnósticos, se Jesus andasse na praia, não deixava pegada. Ele era só um espírito, não podia ter corpo, porque corpo é matéria, e matéria é má. Mas se eliminarmos uma das naturezas de Jesus, nós estamos perdidos. Porque a expiação, que é o perdão dos pecados, só poderia ter sido feito por um homem. Se Jesus não tiver a parte humana, jamais seríamos perdoados os pecados. Quer ver as provas da humanidade de Jesus? Em Lucas 2,7, ele nasceu como qualquer um nasce. Em João 4,6, ele ficou cansado da viagem, como um homem fica. Em João 19,28, ele teve sede. Em Mateus 4,2, Jesus teve fome. E agora que é a prova, a maior prova da humanidade, o auge da humanidade de Jesus, está em Lucas 23:36. Sabe o que aconteceu com Jesus? Morreu, como qualquer homem. Morreu. E tendo dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Morreu. Sem a humanidade de Cristo, não haveria expiação. Por isso, Jesus veio à terra. Por isso, Jesus nasceu. Mas não nasceu de qualquer jeito. Esse nascimento teria que ser virginal. É outra doutrina que não podemos esquecer. O nascimento virginal de Cristo, que está sendo atacado agora. O que é isso? Jesus nasceu de uma virgem, sem a participação do marido, sem a cópula, sem o contato sexual. Jesus nasceu, segundo Mateus 1,18, de forma sobrenatural. O Espírito do Senhor virá sobre ti, você conceberá do Espírito Santo. Agora, o que o nascimento virginal nos ensina? Que ensinamentos nós temos? Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Primeiro ensinamento é para mostrar que é obra exclusiva do Senhor. É uma obra exclusiva do Senhor. Só tirar da porta e levar para conversar num canto. Por que Jesus, o que Jesus nascer de uma virgem nos ensina? Primeiro, que a salvação é obra exclusiva do Senhor. Ela vem só do Senhor. Deus prometeu que salvaria em Gênesis 3,15. Porém, Deus cumpre essa promessa através do seu poder, não por dons humanos. Não teve a participação humana. Foi de forma sobrenatural para mostrar a salvação é uma obra da graça que só Deus, até para nascer, o homem não participou. Segundo, o que mais o nascimento virginal nos ensina? Por que Jesus teve que nascer de uma virgem?
porque isso torna possível ele ter vindo à terra sem a herança do pecado de Adão. Se tivesse nascido da união de Adão com Eva, Jesus teria herdado o pecado de Adão. Mas por ele ter nascido do Espírito Santo, ele nasce sem a transmissão do pecado, sem a infecção de Adão. Por isso é importante o nascimento virginal. Terceiro, o que aprendemos com o nascimento virginal? O nascimento virginal foi a única forma de ocorrer a união das duas naturezas. A união da divindade com a humanidade em uma só pessoa. Cristo já era divino, sempre foi de Deus, mas agora precisava ser humano, mas sem deixar de ser divino. E como ele é o divino? Se tornou humano sem deixar de ser divino? Nascendo de uma virgem. Isso é Cristo. Cristo é só Deus. E Cristo não é só homem. Cristo é Deus e homem na mesma pessoa. E ele tinha que se tornar homem sem deixar de ser Deus. Cristo já era divino, agora precisava ser humano, sem deixar de ser divino. Como isso foi possível? Nascendo de uma virgem. É o que o concílio de Calcedônia chamou, no século V a.C., de união hipostática. Essa foi a briga dos teólogos nos 3 primeiros séculos. A disputa teológica nos primeiros séculos foi na cristologia. Cristologia é o estudo que estuda a pessoa de Cristo. Por exemplo, no primeiro século, os docetistas afirmavam que Jesus é só divino, mas não era humano. Heresia. Depois vieram os arianos, que diziam o contrário. Não, Jesus é só humano e não é divino. Heresia. Depois veio o apolinarismo, que dizia, ele é divino e humano, mas ele é mais divino do que humano. É tipo assim, 70% divino, 30% humano. Heresia. Depois vieram o eutiquianismo, que diz, não, Jesus é nem uma coisa nem outra. Ele é humano e divino misturado, o que saía é Jesus. Ele é uma mistura do divino com o humano. Heresia. Como isso foi vencido? Concílio de Calcedônia, século V a.C. Eles definiram isso na união hipostática. O que significa isso? Que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Coexistem juntos, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. 100% homem, 100% Deus, vivendo juntos na mesma pessoa, sem se misturarem. Jesus. Você quer ver a prova disso? Em um texto só da Bíblia. Lembra quando Jesus estava viajando de barco com os discípulos? Estava tão cansado que dormiu. Humano. Mas acorda e repreende a tempestade. Divino. Divino e humano, na mesma passagem, no mesmo momento. Humano cansado, divino cala-te mar. Jesus é humano e divino. Quer ver umas provas da divindade? A palavra theos no grego é empregada só para Deus. Por isso, theos, teologia, estudo de Deus. A palavra theos é usada para Deus. E aqui ela é atribuída para Cristo. João 1:3 diz, no princípio era o verbo estava com theos, e o verbo era theos, Deus. A palavra Senhor também é dirigida apenas a Deus. A palavra grega é Kyrios, e aqui ela é atribuída a Cristo também. Lucas 2:11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Kyrios, Senhor. Tanto a palavra Kyrios para Senhor e Theos para Deus são usadas para se referir a Cristo, que é Deus. Agora, nós estudamos porque era necessário a humanidade de Cristo. Por que ele tinha que nascer? Porque a expiação, a redenção, o sacrifício só poderia ser feito por um homem. Mas agora, por que ele também tinha que ser Deus? Não bastava ser só homem? Só a humanidade não era suficiente? Não. Só alguém que fosse um Deus infinito poderia arcar com a penalidade do pecado, de todos os pecados, de todos aqueles que crescem. Um homem só não podia pagar essa penalidade. Um homem não podia suportar a ira de Deus naquela cruz.
E naquela cruz a ira de Deus foi despejada sobre Jesus, de modo que somente um homem, jamais poderia suportar aquela ira e reviver novamente, ressuscitar. Por isso, naquela cruz, Jesus foi homem, mas também foi Deus. Ele ressuscitou. Porque era necessária a divindade? Porque só Deus é capaz de salvar. Jonas 2,6 prova isso. Irmãos, Jesus vem, morre, ressuscita no terceiro dia, vence a morte, vence o pecado e sobe aos céus e é recebido com muitas coroas. Toma o rolo do livro na mão daquele que está sentado, desata os seus selos e reina para todo sempre. Foi assim que Cristo entrou no mundo. Ele veio para nos salvar. E ele passou por todas essas formas, todas essas etapas. Desde Gênesis, cumpriu o plano da redenção. Agora, por que Jesus fez tudo isso? Por causa de você. Para salvar você. Então dá para entender, primeiro, que você não é bom. Se fosse bom, não precisaria ter feito isso tudo. Segundo, dá para imaginar que você está numa situação, você está em maus lençóis. Porque se você precisa de um Salvador, é porque você está morrendo, você está afogando, você está condenado. Jesus só salva quem está perdido, só cura quem está doente, só liberta quem está preso. Isso que mostra o nosso estado de queda, falência, condenação. Mas isso mostra também o grande amor, que mesmo tendo que passar por tudo isso, ele não abriu mão. Ele disse, eu vou, pode deixar que eu vou. Se tem alguém entre nós que ainda não é salvo, você não consegue se fascinar com tudo que você ouviu. Tem algum Buda que chega nos pés do que eu falei? Maomé, Aparecida, Confúcio, Hare Krishna, qualquer outro Deus, qualquer outro rei. Tem alguma história que você já leu em algum lugar, em uma revista, Caras Contigo, Sabrina, Tititi, Shakespeare, qualquer outra coisa, que se compara com o que eu acabei de falar? Essa é a maior história de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que fez tudo o que eu preguei aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se renda a esse amor. Vá aos pés da cruz se você não é salvo. Deposite-lhe seus pecados, confesse-eles e deposite sua confiança, também sua fé, dizendo, eu não posso me salvar, eu não sou bom para me salvar, eu mereço o inferno, mas eu lanço a minha confiança, minha esperança de um dia entrar no céu nele, nos méritos dele, na obra dele, na cruz dele, no amor dele, e ali eu descanso. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar.